Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, povo do avivamento, graça e paz, igreja amada do Senhor. Que bom que estamos aqui mais uma vez para mais uma escola bíblica dominical, onde nós estamos estudando sobre as 7 igrejas da Ásia ou as 7 igrejas do Apocalipse. É isso aí. Estamos felizes, né? Estamos aí num final de semana abençoado, com 2 dias de folga, né? Amanhã e terça para algumas pessoas, talvez não para todas. E nós louvamos a Deus, amém? Nós queremos orar ao Senhor e hoje nós vamos sobre a igreja. E ela está, um relato sobre ela está em Apocalipse capítulo 3, do verso 1 ao 6. Vamos orar ao Senhor e depois a Ana vai ler o texto e nós vamos então compartilhar, né? Começar o estudo hoje, amém? Mas vamos começar a orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, quero te bendizer, porque o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido maravilhoso, Senhor, para com as nossas vidas. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem estado, Senhor, conosco todos os dias, Pai. Obrigado, Jesus, pela minha vida, obrigado pela vida da minha esposa, obrigado, Senhor, pela vida da minha filha Ana, obrigado pela vida da minha filha Thalita, do meu genro, Senhor, o Fernando. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Celso, da sua família, esse companheiro, esse servo de Deus que o Senhor tem colocado do meu lado nesses anos. Obrigado, Senhor, por cada família, ó Deus, que faz parte desse ministério. Obrigado, Senhor, pela família Vieira de Sá, pela família Rodrigues. Obrigado, Senhor, pela família Martins. Obrigado pela família Justo. Obrigado, Senhor, por todas as famílias que agora, Senhor, me foge, ó Deus, o sobrenome. Obrigado, Senhor, por cada membro desta igreja. Deus, muito obrigado de coração, Senhor, por essas pessoas que o Senhor tem nos dado, ó Pai, não nos dado, mas concebido, ó Pai, a graça em poder pastoreá-los, Pai. Deus, que o Senhor possa nos levar, Pai, a entender e a viver a Tua palavra, a crescer, a ser edificado. Que o Senhor possa nos levar, ó Pai, a em nome de Jesus, anunciarmos esta palavra e fazermos com que aquelas pessoas que não conheçam a Ti, não conheçam a Tua palavra, venham conhecer, Pai. Deus, fica conosco, nos instrua, nos oriente. Revela, Senhor, aquilo que Tu tens para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Quem está conosco aí, Aninha? Pastor Celso, a Thalia, o Fer, o Moisés, o Lucas e a Esther. Aleluia. Deus abençoe vocês que já estão conosco. E a minha oração é para que outras pessoas possam vir a estar conosco também. Amém? Amém. A pastora também está conosco. Vamos lá? Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas, se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Aleluias. Amém, queridos? Glória a Deus, né? Porque nós estamos aí diante de uma carta e essa igreja é uma igreja que desperta muito, mas muito a minha atenção. Não que as demais igrejas não me chamem atenção, mas essa em especial me chama muita atenção. E por que que essa igreja me chama atenção? Porque se você olhar para a igreja de Sardes, ela diferencia completamente, né, de todas as outras que nós já estudamos e que ainda vamos estudar. E por que que essa igreja ela diferencia, né, de todas as outras igrejas que nós já estudamos e das que ainda nós vamos estudar, que ficariam só duas, né? Filadélfia e Laodiceia. Por que, Aninha? Vamos lá, vamos ver se você... Não sei. Por que que você acha? Sei lá, não sei. Parece diferente, mas eu não sei falar o que. Parece diferente. E você aí, pastor Celso? Thalita, Lucas, Moisés, Stephanie. Por quê? Falem comigo aí, gente. Amém? Alguém falou já? Não. A palavra Sardes, queridos, ela significa, né, ou ela quer dizer os que escapam, os que saem. Amém? A palavra Sardes quer dizer os que escapam, os que saem. E eu vou deixar essa pergunta no ar aí, né? Qual que é a pergunta, Aninha? O que ela diferencia das outras? O que Sardes diferencia das Ele outras? diz que tá igual eu. Parece diferente, mas não sabe dizer o quê. Eu vou deixar aí, quem sabe, né, até o final do estudo sobre ela, você consiga dizer aí, amém? Essa pergunta. Mas, para nós entendermos e podermos responder esta pergunta, e eu não vou responder para você já de imediato, mas eu vou, na verdade, trazer aqui para você, né, umas situações e algumas coisas sobre esta igreja que vai te levar a ter condições de responder a pergunta que eu acabo de fazer. É importante que nós não esqueçamos de que todas as 7 cartas, elas seguem, na verdade, um padrão. Amém? Todas as 7 cartas, elas seguem um padrão. Eu falei isso quando nós estudamos sobre Tiatira, né? As igrejas que recebem as cartas, essas 7 igrejas do Apocalipse, ou essas 7 igrejas, né, da Ásia, elas recebem uma carta e essa carta, ela segue um padrão. Esse padrão, ele apresenta, na verdade, 5 pontos. São eles: a apresentação, né? E quando nós falamos de apresentação, nós estamos falando da forma como Deus apresenta a igreja, né? A forma como Deus se identifica, né, a igreja. Depois dessa apresentação vem, né, na maioria das vezes, um elogio, né? Uma colocação ali dessa igreja, né? Daquela coisa boa que tem na igreja. Depois desse elogio, né? Tirando aí a igreja de Esmirna, por enquanto, tirando Esmirna,
É isso? O que Esmirna não recebe? Crítica. Crítica. Amém? Então, depois da apresentação, do elogio, tirando Esmirna, e depois eu vou mostrar uma outra igreja que também não recebe crítica, tá? Tem mais uma igreja que não recebe crítica, tá? Segue-se o padrão: elogio, apresentação, elogio, crítica, daí vem uma instrução ou uma recomendação, tá? Do que deve ser feito para melhorar, ou, né? O que a igreja precisa fazer, e termina sempre com uma promessa. Se você, na verdade, quer estudar, né? Sentiu-se interessado e despertado, né? Depois que nós terminarmos o estudo sobre essas 7 igrejas, a continuar estudando e ter um entendimento, né, da mensagem passada às igrejas, daquilo que Deus quer aquilo que Deus quer falar com a igreja, principalmente se tratando dessas 7 igrejas que nós também podemos trazer para nós nos dias de hoje. Você deve seguir esse padrão, né? Você não pode desconsiderar esses 5 pontos que Deus aborda com todas essas 7 igrejas: a apresentação, o elogio, a crítica, a instrução e a promessa. Porque se você focar nesses 5 pontos, né, nessa estrutura elaborada aí nessas cartas, você vai entender e você vai ver que fica muito mais fácil para que você compreenda a mensagem passada, aquilo que na verdade, né, Deus está falando com a igreja. Observando este padrão, o versículo 1 do capítulo 3, ele mostra 2 questões muito importantes. Uma delas, nós já falamos ao estudarmos sobre a igreja de Éfeso, mas nós voltaremos a falar sobre ela um pouquinho mais. E se eu perguntasse hoje para você, observando o padrão, o versículo 1, ele apresenta 2 questões. Quais são essas 2 questões? Alguém tem coragem de chutar? Alguém tem coragem de dizer? Vamos lá, Ana. É o dos 7 espíritos e 7 estrelas, né? É isso aí. Falou com dúvida, mas Não falei que falou certo. Então veja bem, olha como, né, seguindo o padrão aí, como Deus se apresenta à igreja. Ele vai dizer, né, o que está escrito aí, Ana Gabriele? Estas são as palavras daquele que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esse diz... Estas são as palavras daquele que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ele tem, né, essa palavra aí, esse, né, verbo ter, ele tem, ele possui. Possui o quê? Os 7 espíritos e as 7 estrelas. E esses 7 espíritos de quem? De Deus. Ok. Há uma pergunta que eu quero falar antes de entrar nesses detalhes dessas questões. Quando nós falamos sobre o número 7, né? Nós demos uma explicação.
qual é o sentido e o significado que o número 7 representa na Bíblia? Perfeição e totalidade. Então, o número 7, ele vai falar de totalidade, ele vai falar de completo, ele vai falar de pronto. Hein? Então, o 7, irmãos, é o que não falta. O 7 é o que está completamente consumado, acabado. Então, não é difícil nós entendermos que o 7, ele fala de totalidade, ele fala de completo, ele fala de consumado, né? Ele fala de, né, como disse a Aninha aí, a primeira palavra, perfeição. A questão é, Ana Gabriele, o que seria os 7 Espíritos de Deus? Não sei. O que seria para você os 7 Espíritos de Deus? Os anjos? Existe, na verdade, queridos, duas teorias quando a gente estuda, e aqueles que já estudaram ou agora, né, de imediato resolveram consultar o Google, existe aí duas correntes que são fortes, na verdade são 3, tá bom? Mas duas correntes que são fortes, mas que quando você vai se aprofundar, não existe muito uma base. Pode falar. O pastor Celso falou que são formas de manifestação. Forma de manifestação, pastor Celso. Positivo. Então são 3 correntes que quando você vai estudar, 2 delas, não dá muito para você aceitar por questões óbvias. Uma delas é que esses 7 espíritos são, né, anjos. E aonde que essa corrente teológica se baseia? Baseia-se em Hebreus, capítulo 1, do verso 7 ao verso 14. Hebreus, capítulo 1, verso 7 ao verso 14. Vamos ler lá? Tá quase achando aí, né? Do 7 ao 14, né? Uhum. Quanto aos anjos, ele diz: Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho diz: O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz: No princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, são obras do... Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas. Tu os enrolarás com um manto, como roupas eles serão trocados. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos estrados para os teus pés? Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Amém? Então, há um grupo de teólogos que eles acreditam que esses 7 espíritos de Deus são anjos, e eles têm como base esse texto de Hebreus. Porém, entretanto, todavia, contudo, no livro de Apocalipse, né, esses
anjos que são citados aqui em Hebreus, eles não são citados. Não se fala muito disso. Logo, quero deixar claro para você que, apesar de existir, não é o que eu creio ser os 7 Espíritos de Deus. Uma outra corrente teológica é que esses 7 Espíritos de Deus são seres celestiais. E aonde está a base para essa corrente teológica? Apocalipse, capítulo 19, versículo. Os 24 anciãos, 4 seres viventes, prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e exclamaram: Amém, Aleluia. Então veja que não é o único, eu poderia citar muitos outros versículos em Apocalipse, principalmente, que vai falar sobre seres celestiais. Eu, particularmente, acredito nos anjos, acredito que exista esses seres celestiais, porém, para mim, não é os 7 Espíritos de Deus. E para que possamos entender o que a Bíblia está querendo dizer quando fala sobre os 7 Espíritos de Deus, eu acho que a melhor forma, a melhor, corrente teológica seria quando nós consultamos o conhecido profeta bíblico chamado de messiânico. Você sabe quem é o profeta messiânico, Ana? É isso aí, diz a pastora, Isaías. Então vamos consultar o que seria, segundo o profeta messiânico Isaías, o que seria os 7 Espíritos de Deus. Então vamos abrir lá Isaías capítulo 11, versos 2. Agora eu vou fazer uma pergunta assim um tanto acadêmica, Ana Gabriele. Qual seria correto dizer, verso 2 ou versos 2? Verso. Verso de singular? Uhum. Mas se é 2, não é plural? Não, porque o Senhor está dando só o 2. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Ok. Eu vou ler nessa versão aqui, que é uma versão, pegar uma outra versão aí. Isaías, que eu falei. 11:2. 11:2. Diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Pega comigo, vamos lá. Não, aqui também tá. O Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria. O Espírito de entendimento. O Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor. Do Senhor, de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor. Esse Espírito, que como disse o pastor Celso, sobre ser o Espírito, a forma de
A Bíblia está dizendo que estaria sobre quem? Sobre Jesus. O que nós não podemos é confundir e interpretar a Bíblia de forma errada, queridos. Por quê? Vamos lá colocar um pouquinho de, como se diz, minhoca na cabeça de alguns. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, e vamos abrir a Bíblia também em Efésios capítulo 4, versículo 6. Vamos ler esses dois textos e vamos aqui fazer um paralelo e tentarmos entender o que diz a Bíblia no capítulo 3, verso 1 do livro de Apocalipse, aonde nós estamos falando especificamente sobre os 7 Espíritos de Deus. O que vem a ser esses 7 Espíritos de Deus? São anjos? São seres celestiais? Ou, como diz o profeta Isaías, são manifestações diferenciadas do Espírito de Deus. Espírito esse que aqui na Bíblia vai dizer o quê? 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Único, um só. Vamos lá, Efésios 4, 6. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Um só. Então, o que vem a ser os espíritos? Seria de fato, anjos? Seria de fato seres celestiais? Ou como nós lemos em Isaías capítulo 11, versículo 12, e que o pastor Celso, bem sábio, colocou, dizendo que na verdade, seriam manifestações de um único Espírito, o qual Paulo vai deixar claro no livro de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, e também em Efésios capítulo 4, versículo 6, e eu poderia aqui falar muito mais textos bíblicos mostrando, que há um só Deus, um só Espírito, um só corpo, que está escrito na Bíblia, aonde esse um só Espírito, o Espírito de Deus, tem de forma graciosa, e quando necessária, se manifestado a nós da forma como coloca o profeta messiânico Isaías, dizendo que sobre Jesus estaria um Espírito, e esse Espírito é do Senhor. Além de ser do Senhor, ele é um Espírito de sabedoria, é um Espírito de entendimento, é um Espírito de conselho, é um Espírito de fortaleza, é um Espírito de conhecimento, é um Espírito de temor. Um só Espírito que manifesta-se, quando necessário, de 7 formas. Assim como em Apocalipse 3:1, como aquele
que tem os 7 espíritos, isso não significa, né, anjos, nem seres celestiais, ainda que existem 2 correntes que defendam isso, mas que tem os 7 espíritos, ou seja, essas manifestações que eu acabei de dizer. Também lá em Apocalipse 1:4 e Apocalipse 5:6, nós vemos a mesma coisa, aonde fala sobre 7 espíritos. 1:4 fala sobre 7 espíritos, 5:6 fala sobre os 7 espíritos, que na verdade, no meu ponto de vista e definição, são essas manifestações de que é o Espírito do Senhor, de sabedoria, de entendimento, de conselho, de poder, de conhecimento e de temor. Logo, meus queridos, os 7 Espíritos de Deus representam o que o número está dizendo, a plenitude. Porque o 7 representa o quê? Perfeição e totalidade. Perfeição, totalidade, completo, pronto, consumado. Logo, os 7 Espíritos de Deus, ele representa a plenitude e o poder do único Espírito Santo, que não é outro senão o Espírito de Jesus. Manifesto à igreja, para a igreja, de forma tremenda. Atos capítulo 16, verso 7, e 1 Pedro capítulo 1, versículo 11. Vamos ler? Atos 16, 7 e 1 Pedro 1, 11. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Pronto. Porque o Espírito que repousaria sobre Jesus, uma das coisas seria um espírito de poder ou fortaleza. E o que o Espírito Santo fez com aqueles homens? Impediu. Por mais que eles quisessem, não deixou. 1 Pedro 1,11. Procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Pronto. O Espírito que repousaria sobre Jesus seria um espírito de conhecimento, de entendimento. O que Pedro está dizendo aí? Isso. Então eu quero deixar claro que apesar de alguns acharem de afirmar, eu não tenho essa dificuldade em dizer. Os 7 Espíritos de Deus fala dos atributos que o Espírito Santo possui, conforme está escrito em Isaías capítulo 11, versículo 2. Amém, amados? Amém. Alguém aí, por favor, manifeste-se. Eles estão respondendo aqui as coisas que o senhor está falando. O que eles respondem? Eles falam aqui, ó, do perfeição, totalidade, daí o pastor Celso falou que o profeta é Isaías lá. Vamos lá, fala mais. Fala mais. Vamos lá, gente. Substância. Como diz o reverendo Jeremias. Pessoal, fala comigo aí, gente. Não deixa eu sozinho aqui. E por que isso é importante, queridos? Você entender sobre os 7 Espíritos de Deus.
que é importante, Aninha? Para poder entender o texto. Para poder entender o texto? Só isso? Não. E aí, pessoal? Por que é importante nós falarmos sobre isso? Vamos lá, enquanto você vê aí, eu vou ler aqui. Quero ler um comentário de Strong, que diz assim: a palavra sardes, do grego sar, mais o outro prefixo deis, tem o radical sar, que significa gema de pedra preciosa, correspondendo à pedra preciosa da fundação dos muros de Jerusalém. Sardes, vermelho. Amém? Isso aí é só para... Não tem nada a ver com a lição, né? Mas só para você poder ter tempo de falar e eu ouvir você. Ninguém falou? Pois bem, queridos. Então lembre-se que quando a Bíblia fala sobre os 7 Espíritos de Deus, está falando sobre os atributos, amém, do Espírito Santo, que é único, que se manifesta no meio da igreja, como diz a Ana, para fazer nós entendermos a mensagem, o texto. Porém, irmãos, mais do que isso, para poder fazer com que nós venhamos viver de forma melhor e sermos melhor como igreja. A Eliana, aquela que trabalhava lá no... A que trabalhava lá com a Thalia no Cristão, ela diz que cada vez que ela escuta sobre isso é um novo aprendizado e é muito bom ouvir a palavra logo pela manhã. Amém. Glória a Deus. Então, veja bem. Vamos pegar aqui. É o Espírito do Senhor. E esse Espírito é de sabedoria. Vamos abrir a Bíblia, por exemplo, lá em Tiago, capítulo 1. Se eu não errar. Tiago, onde está Tiago? Está depois de Hebreus. Tiago, ok. Só 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Agora, presta bem atenção, olha para mim. Por que é... Pode falar. Não. Por que é... escreve isso? Para você entender, vamos ler do verso 1 ao verso 4. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Grava isso. Qual que é a finalidade aí? Que vocês sejam maduros. Maduros e íntegros. Guarda essas duas palavras. Continua. Que falte a vocês coisa alguma. Que não falte. Que tá aqui falta. Não falta. É o 4. Agora vai pro 5. Isso. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Amém? Peça, porém, com fé, e vai tudo isso. Mas olha aqui, peça sabedoria. Então, olha para mim, presta bem atenção, para você não ficar aí pensando coisa que não deve. Quando a Bíblia está falando sobre os 7 Espíritos de Deus, está falando sobre as manifestações. E essas manifestações, elas têm finalidade. Então, para que você... Qual é a finalidade que eu pedi para você grifar e guardar? A fim de que vocês sejam... maduros e íntegros.
Então, o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você, o que Deus quer da igreja? Maturidade e integridade. E aí, aquelas pessoas que não acompanharam a nossa célula sexta-feira, acesse aí, né, através do nosso canal aí mesmo do Facebook, a célula do dia 3. Hoje é 5, do dia 3. Não, dia 4. Hoje é 6. Do dia 4. Acesse lá, nós estamos falando, eu comecei sexta-feira passada, vou terminar sexta que vem, falando sobre amadurecer é necessário, crescer é inevitável. E aí existe aquele ponto, e eu gostei de uma colocação da Ana. Crescer, todo mundo cresce. Agora, amadurecer é uma escolha. Então, existe eternos bebês. Pessoas que cresceram no tamanho, cresceram no peso, cresceram na idade, só não amadureceram. Continuam um bebezão. Continuam agindo como se fosse adolescente. Esses dias eu estava conversando com a Ana e ela estava compartilhando comigo algumas situações de determinadas pessoas. E eu disse, nossa, mas como é que pode? A pessoa tem faculdade, a pessoa já tem mais de 20 anos, a pessoa trabalha, a pessoa... Que infantilidade, que coisa de criança. Infelizmente tem isso. São pessoas que não amadurecem. E o amadurecimento, no meu ponto de vista, é a falta da sabedoria. Porque a finalidade é fazer com que nós sejamos maduros e íntegros. O pastor Celso falou que quem não amadurece fica dependente para sempre. É isso aí. Então, irmãos, você percebe? Isso eu falando apenas de uma das 7 manifestações desse Espírito Santo, que é como Deus se apresenta à igreja de Sardes, dizendo, diz aquele que tem os 7 Espíritos. Ele está dizendo assim, ó, aquele que é completo, aquele que, se você precisa de sabedoria, ele tem para te dar. Se você precisa de entendimento, ele tem para te dar. Se você precisa de conselho, ele tem para te dar. Se você precisa de força, né, de poder, ele tem, porque ele é fortaleza. Se você precisa de conhecimento, ele tem. Se você quer temor, ele tem. Então, é como se você tivesse que pagar, sabe, irmãos, R$2.000 e você tem lá na sua conta 10 milhões e não sabe. Eu tenho, pastor, 10 milhões? Vou abrir aqui meu banco aqui para ver. O que a Bíblia está querendo dizer na apresentação à igreja de Sardes é isso. Vocês têm com vocês... E vocês foram criados, levantados, a igreja de Sardes, para servir um Deus que tem. Veja que a expressão é aquele que tem, que possui os 7 Espíritos. Que espíritos são esses? Anjos? Que espíritos são esses? Seres celestiais? Hã? Que espíritos são esses? As manifestações descritas pelo profeta messiânico Isaías. O Espírito do Senhor, de sabedoria,
de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Você que gosta sempre de perguntar, Aninha. Não. Alguém aí que tem alguma pergunta ou alguma colocação a fazer sobre... Hã? Ninguém, queridos? Ok, vamos lá. Agora, então, lembra que eu disse que há duas questões. Uma delas nós já falamos sobre, quando falamos sobre a igreja de Éfeso, mas eu vou voltar a falar, amém? É que a primeira seria as 7, ou os 7 espíritos. A segunda, então, seria... As 7 estrelas. As 7 estrelas. E aí surge aquela pergunta. O que seria a 7 estrelas? Pode responder? Pode. Os anjos da igreja. Né? Quando a gente fala anjos da igreja, nós estamos falando dos líderes, dos pastores. Na apresentação feita por Deus à igreja de Éfeso, ele vai dizer o seguinte: aquele que tem as 7 estrelas, veja aqui, sempre vem esse verbo ter. Aí em Sardes está dizendo, aquele que tem as 7 estrelas também. Tem os 7 espíritos, tem as 7 estrelas. E lá na igreja de Éfeso está dizendo assim, aquele que tem as 7 estrelas, e tem um detalhe, na mão, e caminha no meio dos 7 candeeiros, ou dos 7 candelabros. Lembra o que significa os 7 candeeiros ou 7 candelabros? As igrejas. As 7 igrejas. Deus está caminhando, está se movendo. Deus não está lá sentado para Deus, está se movendo na igreja. E não é só numa, nas 7 igrejas. E Deus tem na sua mão as 7 estrelas. Esse detalhe de ter na sua mão não está em Sardes, mas também nem precisa, se já está lá em Efésios. Em Éfeso. Então, o que eu acredito é que, mais uma vez, existe um ensino de Deus para as nossas vidas. E qual é o ensino que Deus quer trazer para mim e para você quando ele diz sobre os 7 espíritos? Nós já sabemos, são as manifestações. E o que ele quer ensinar para nós quando ele diz os 7 estrelas? Vamos abrir a Bíblia em Efésios capítulo 4, verso 10 e verso 11. Veja que eu frisei, e verso 11. Efésios 4. 10 e 11. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Parou. O verso 10 está dizendo assim, aquele que desceu é o mesmo que subiu. É o mesmo que subiu acima de todos os céus. Acima de todos os céus. A fim de encher todas as coisas. Qual é a finalidade? Encher todas as coisas. Plenitude. Acabado. Completo. Consumado. A grande verdade é que Deus nunca foi, jamais será como eu e você.
de começar algo e de não terminar. Deus nunca começa aquilo que ele já não viu terminado. Eu vou repetir. Deus nunca começa aquilo que ele já não viu terminado. Posso repetir mais uma vez? Deus nunca começa aquilo que ele já não viu terminado. Vamos abrir a Bíblia. Romanos, presta a caneta. Capítulo 4. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é de Deus em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama a existências coisas que não existem como se existissem. Acabou. Há uma versão que diz, trata as coisas que não existem como se já tivessem existido. Ou seja, Deus, olha para mim, não começa nada não começa a fazer nada se ele já não tiver visto como vai terminar. Pronto, acabado. Vou mostrar outro texto para você. Eclesiastes. Você gosta de Eclesiastes capítulo 3? Quem gosta? Cadê o Eclesiastes da minha Bíblia? Devolve aí, Ana. O Eclesiastes está depois de Provérbios, né? Depois. Antes de Isaías, né? Eclesiastes, Cantares. Cantares, Isaías, não é? Aham. Então é. 14? É isso aí. Presta a Bíblia. Caneta. Vamos ler? Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Verso 11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Acabou, gente. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Essa versão diz, pois, na versão da Ana diz o desejo pela eternidade. Nessa versão aqui, tá, de Genebra aqui da Bíblia diz, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, olha o que a Bíblia está dizendo. Deus colocou a eternidade dentro do seu coração, ou seja, o seu futuro já está dentro de você. O meu futuro já está dentro de mim. Ah, mas eu não sei como é que vai ser o meu futuro, pastor. Você ouviu lá que o Tiago disse, se Deus quiser. A gente tem que falar, eu vou amanhã na sua casa, se Deus quiser. Temos que colocar sempre, se Deus quiser, é verdade. Mas está dentro de você, querido.
Então a Bíblia está dizendo, olha para mim, a Bíblia está dizendo em Efésios capítulo 4, versículo 10, que Jesus, ele fez tudo o que ele fez, para quê? Para quê, Ana? Efésios 4. 10. Final do versículo 10. A fim de encher todas as coisas. Encher todas as coisas, ou seja, plenitude, completo. Não falta mais nada. Já está tudo definido, já está tudo acertado, já está pronto, acabou, está acabadinho. Deus não tem que fazer absolutamente mais nada. Tudo que ele tinha que fazer, ele fez. Mesmo que eu e você não estejamos vendo, já está tudo pronto. O dia que Jesus vai voltar está pronto. Mas Jesus só vai voltar quando o evangelho for pregue a toda a nação. Ainda tem muita gente precisando ouvir falar. Presta bem atenção. O próprio Jesus disse que aquele dia nem ele sabia, mas Deus já sabia. O dia da volta de Jesus já está tudo determinado, já está tudo programado. Meu querido, minha querida, não fique pensando. Isso não quer dizer que você não precise fazer absolutamente nada, mas que Deus dependa de você ou dependa de mim para mandar Jesus para arrebatar a igreja, para dar um fim em tudo isso, porque Deus não depende de nada disso. Mas pastor, por que o senhor está falando sobre isso, se o senhor quer falar sobre as estrelas? Pois bem, Deus não faz nada sem já ter visto acabado, completo. E depois que termina o verso 10, dizendo a fim de encher tudo, como termina na sua versão verso 10? A fim de encher todas as coisas. A fim de encher todas as coisas. Deixar pronto. Deixar completo. Deixar total. Ele mesmo designou, estabeleceu, levantou uns para apóstolos, mestres, profetas, evangelistas, pastores e mestres. 5 ministérios. Quem designou? Quem estabeleceu? Quem quis? Quem planejou? Quem sonhou? Quem traçou? Ele. Deus. Eu não estou aqui porque você quer ou não quer. Você querendo ou não querendo, eu como pastor, não faz a mínima diferença. Eu não estou aqui porque a sociedade quer ou não quer, não faz a mínima diferença. O pastor, ele existe porque Deus quis, quer e acabou. O pastor foi estabelecido por Deus. O pastorado, o ministério pastorado, de pastor, não foi porque uma instituição, presta bem atenção, ninguém estuda para ser pastor. Não existe um curso específico, seja pastor. Existe lá, sim, um curso teológico para formar o quê? Teólogo. Mas nem todo teólogo e nem todo pastor é teólogo. É igual nem todo que cursa direito é advogado. Porque se você não passar na OAB, você só tem direito. Direito do quê? De trabalhar e outro assinar por você. Então a Bíblia diz que Deus tem as 7 estrelas na palma da sua mão. E qual é a finalidade, irmãos? Por que existem essas pessoas? Vamos lá em Tito, capítulo 1, versículos 5 ao 9. E eu pensei que eu ia terminar cedo hoje, gente. Olha que eu fiquei só no verso 1. Já é 10h30. Filemão, Hebreu, Tiago. Tilemão não. Tito. Filemão, eu sei. Eu tô tentando achar. Timóteo, Timóteo, Tito.
Tito Filemon. Essa Bíblia aqui vem aqui. Tito o quê? 1, versos 5 ao 9. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira pela qual foi ensinado, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Pronto, irmãos. Então, qual é a finalidade de existir, irmãos, essas 7 estrelas, esses pastores? Para pôr em ordem. Esses pastores, essas estrelas, esses homens, eles são imperfeitos. Porém, irmãos, Deus exige pela palavra esforço e uma vida dedicada, porque esse não é o único texto onde um pastor tem que ser, né? Um pastor tem que ser o quê? O que diz aí? Esse homem, esse presbítero, essa pessoa que vai ser colocada na frente tem que ser o quê? Não orgulhoso. O presbítero ou o bispo? É isso aí, o bispo. Não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. É preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio, apegue-se firmemente à mensagem fiel, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Pronto, irmãos. Apegue fielmente A mensagem fiel. Não tem que estudar. Não pode simplesmente chegar e achar que pode falar qualquer coisa. E esses homens, para terminar, eles trazem sobre a igreja um peso de glória muito grande, irmãos. Nós vamos ler Hebreus 13, 7 e Hebreus 13, 14. E aí, então, nós vamos encerrar por hoje. E a semana que vem, se Deus quiser, nós entramos no segundo versículo do capítulo 3. Hebreus 13, 7. Lembrem-se dos seus líderes, que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observe bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Acabou. Amém? Olha só. Seus pastores são exemplo para você. 14. Não é 17? É, 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Ou seja, meu querido, você está insatisfeito com o seu pastor? Você é culpado. Você está descontente com o seu pastor? Você é culpado. Porque o seu pastor faz por ele. Então pare de falar mal do seu pastor e trate o seu pastor como ele deve ser tratado. Dê presente para o seu pastor, deposite dinheiro na conta do seu pastor, para o seu pastor, ligue para o seu pastor. Você está fazendo essa carinha por quê? Porque o que você faz pelo seu pastor, pela sua pastora, vai redundar em glória para você. Você vai ficar bem mais feliz com o seu pastor quando você fizer e tratar ele da maneira que ele merece. Oremos, Ana. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigada, Senhor, por mais uma EBD que o Senhor pôde, Pai, ministrar aos nossos corações através da vida do pastor. Que
Que o Senhor o abençoe e dê a ele, Senhor, sempre sabedoria e entendimento. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, nos dê, Senhor, um bom dia e que tudo aquilo que foi ministrado possa, Senhor, descer aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, pastor Celso, meu nobre. Deus te abençoe. Eu amo muito e a todos vocês que estiveram conosco. Hoje, às 18 horas, nós temos o nosso culto. Amém? Ele é presencial, aqueles que quiserem participar. Estamos seguindo todas as recomendações de espaçamento, né? Temos álcool em gel, estamos aí com todas as pessoas que vão com as suas máscaras, amém? Levando as suas garrafinhas de água, ok? E nós vamos estar às 18 horas, presencialmente, com a capacidade reduzida, é óbvio, né? Porém, você pode ir. E também online, pelo YouTube, Igreja Batista Simerá. Igreja Batista Simerá. Acessa lá às 18 horas e participe do culto conosco. Deus te abençoe. Beijo.